Vamos para mais uma aula e nessa aula você vai aprender a como filtrar melhor a sua entrada. Você já sabe como faz a marcação de domínio e como operar. Vamos relembrar tudo que eu já te passei. Como fazer a marcação de domínio? Sempre na vela verde você vai marcar a parte de domínio na parte de baixo e sempre na vela vermelha você vai fazer sua marcação de domínio na parte de cima. E como ficaria isso? Por exemplo, quero marcar o domínio da vela verde. Ela tem que ser a primeira vela do movimento. A gente vai pegar sempre, já que é uma vela verde, a gente pega sempre na parte de baixo. A parte de baixo a gente pega bem na abertura. A abertura, que é a parte do corpo, vai ficar domínio da própria vela, ou seja, se a vela é de compra, o domínio do corpo, o domínio da sua abertura, vai ser domínio comprador. E agora vamos analisar a parte do pavio. Aonde vai ficar o domínio do pavio? Toda a vela verde, o pavio é sempre de venda. Na ponta do pavio, o domínio é vendedor. E também a gente vai analisar referente à vela anterior. Como essa vela nasceu com gap, eu já vou te ensinar como faz a marcação do gap. É basicamente isso. Essa vela na verdade terminou assim, que eu tenho que fazer a correção do gap, porque o gap é uma manipulação de mercado, e se você não souber fazer essa correção, você vai estar marcando o seu domínio de forma errada. Aqui ela não deixou pavio, então vamos marcar só essa primeira vela do movimento. O certo é marcar a primeira vela do movimento, tanto o corpo, tanto o pavio e o pavio da vela anterior, mas como aqui não deixou pavio, a marcação vai ficar só assim. E como que eu vou marcar o domínio na vela de venda? Vamos lá, aqui a gente tem uma vela de venda, a gente vai marcar como? Toda a vela de venda, o domínio é sempre na parte de cima, a gente vai marcar aqui sempre na parte da sua abertura. E como vai ficar isso? A gente vai marcar a parte do seu corpo, que é a parte da sua abertura, como domínio vendedor. Agora vamos analisar a ponta do pavio. A ponta do pavio, toda a vela vermelha. O pavio, quem está posicionado nesse pavio, são os compradores. Então a ponta do pavio tem domínio de compra. E agora vamos analisar o pavio da vela anterior. É uma vela verde, então tem vendedores posicionados na ponta desse pavio. A gente pode marcar aqui como domínio vendedor. E lembrando, você sempre tem que pegar a primeira vela do movimento, referente também à vela anterior. Aqui a gente tem a primeira vela do movimento comprador e referente à vela da reversão, que é referente à vela anterior. Então, como a gente vai fazer a marcação de domínio? A gente pega a primeira vela do movimento e se a vela for verde, a gente marca embaixo. Se a vela for vermelha, a gente marca na parte de cima. Mas lembrando, sempre tem que ser a primeira vela do movimento na parte da sua abertura. Se for uma vela verde, a marcação de domínio vai ser na parte de baixo. E se for uma vela vermelha, a marcação de domínio é na parte de cima. Essa informação que você tem que ter, não pode errar isso. A marcação é sempre na primeira vela do movimento. Então a gente tem aqui a primeira vela do movimento de compra. E já que é uma vela verde, a gente vai marcar sempre aqui, ó, na parte de baixo. Como eu escrevi aqui, ó, marcação de domínio vai ficar na parte de baixo. A gente tem que analisar o corpo, que é a sua abertura, o pavio e o pavio da vela anterior. Vamos analisar mais alguns exemplos. Aqui a gente tem a primeira vela do movimento. Já que é uma vela vermelha, a gente vai marcar sempre aqui na parte de cima. Marcamos aqui o domínio vendedor. E agora vamos ver o pavio. O pavio, já que é uma vela vermelha, quem está posicionado nesse pavio, na ponta do pavio, é o domínio comprador. Toda a vela vermelha, o pavio é de compra, e toda a vela verde, o pavio é de venda. É essa informação que você também precisa saber, senão você vai fazer a sua marcação errada. Na parte da sua abertura, quem domina é a venda, porque é a própria cor da vela. A ponta do pavio dessa vela, que é a primeira vela do movimento, já que é uma vela vermelha, a ponta do pavio quem domina é a compra. E a vela anterior, a gente tem que observar o pavio. E já que é uma vela verde, tem vendedores injetando preço nesse pavio. Então nessa ponta de pavio vai ficar domínio vendedor. Vamos procurar mais algum exemplo pra gente acabar por aqui. Essa marcação de domínio que eu já ensinei no meu canal e é muito fácil fazer essa marcação. Vamos lá, vamos pegar qualquer exemplo aqui, vamos ver. Vamos pegar esse daqui, ó. Primeira vela do movimento da compra. Como a gente vai fazer a nossa marcação? Aqui é domínio comprador, é bem na sua abertura, já que é uma vela verde. A gente sempre tem que pegar na parte de baixo. Se fosse uma vela vermelha, a gente pegaria na parte de cima. Então, a abertura da vela verde é na parte de baixo. A gente marca como domínio comprador. Aqui é só a parte da abertura. Agora, vamos analisar o pavio. Na ponta do pavio, lembra que eu falei? Toda a vela verde, no pavio tá posicionado vendedores. Então, nessa ponta de pavio, quem domina é a venda. E agora, vamos ver o pavio da vela anterior. Nesse caso, aqui o domínio era para ser comprador. Já que é uma vela vermelha, quem dominou a parte do pavio são os compradores. Então aqui é comprador. Só que como esse pavio, o pavio da primeira vela do movimento, deixou um pavio maior do que o pavio da vela anterior, aqui não vai ser mais domínio de compra. Aqui passa a ser domínio de venda. Então aqui vai ser domínio vendedor. É diferente desse exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem a primeira vela do movimento de venda. O domínio do corpo, o domínio da abertura é domínio vendedor. O domínio do pavio, já que é uma vela vermelha, é domínio comprador.
e o domínio da vela anterior, já que uma vela verde tem vendedores posicionados nesse pavio. Aqui vai ficar domínio de venda, mas aqui a marcação é diferente, ó. Aqui a gente tem o pavio da primeira vela do movimento deixou um pavio menor do que o pavio da vela anterior. Já nesse exemplo, o pavio da primeira vela do movimento deixou um pavio maior do que o pavio da vela anterior. Então, nesse caso, ela vai ficar diferente. A marcação aqui do pavio da vela anterior era compra, mas deixou um pavio maior. A primeira vela do movimento deixou um pavio maior. Então, aqui não é mais compra, aqui passa a ser venda. Esse exemplo aqui não. Esse exemplo, ele continua sendo venda. O pavio da primeira vela do movimento não deixou um pavio maior. Se ela tivesse deixado um pavio maior aqui, ó, aqui não seria mais venda. Aqui seria domínio comprador. Porque o pavio da primeira vela do movimento deixou um pavio maior do pavio da vela anterior. E é assim que faz a marcação de domínio. Agora, vamos pegar aqui no gráfico o exemplo que o mercado fez isso. Aqui a gente tem a primeira vela do movimento de venda. E como a gente vai fazer a marcação de domínio? Lembrando, a marcação de domínio, nesse caso, já que é uma vela vermelha, a gente vai marcar o domínio na parte da sua abertura, que é na parte de cima, e vamos traçar aqui na frente. Agora, vamos analisar a parte do seu pavio. O pavio, já que é uma vela vermelha, aqui quem domina é a compra. E também vamos ver o pavio da vela anterior, já que é uma vela verde, tem vendedores injetando preço aqui nesse pavio. Então, a ponta desse pavio, quem domina são os vendedores. Agora que você já sabe fazer a marcação, vamos para a operação. Como a gente vai fazer a nossa operação? A gente sempre espera o rompimento do nosso domínio. Já que aqui essa vela verde conseguiu fazer o rompimento de domínio, ou seja, se o domínio é comprador, quem tem que romper é a compra. Se o domínio for vendedor, quem tem que romper é a venda. Aqui no caso conseguiu romper o nosso domínio comprador. E o que a gente espera? Aqui é o rompimento. Aqui a gente tem o nosso domínio comprador. E o que a gente espera da próxima vela? A próxima vela tem que confirmar travando na nossa marcação. A gente tem que identificar qual o método de entrada que a gente tem aqui. Se é o rompimento fraco, se é o rompimento forte com devolução do rompimento, ou se é um rompimento forte. Aqui nesse caso, como faz o rompimento de pavio, como faz o rompimento de domínio de pavio, aqui vai ser um rompimento fraco. E quando a gente tem um rompimento fraco, a gente obrigatoriamente tem que esperar o travamento. Aqui essa vela conseguiu fazer o rompimento do nosso domínio comprador, e a próxima vela tem que confirmar cor oposta travando na nossa marcação. Aí você vai perguntar pra mim, mas aí não fez travamento. Aí eu vou te responder, aqui sim fez travamento por conta do gap. Nessa aula não vou te ensinar como faz a marcação do gap, mas aí pra quem já tá mais tempo no canal, já sabe como faz essa correção. Aqui, como fez o travamento, a gente tem a operação de fazer uma compra pra essa vela. Aí você vai falar pra mim, mas essa estratégia não funciona, aqui deu loss. Mas na verdade aqui não deu loss não. Deixa eu te explicar qual que é o motivo de você ter tomado esse loss. Aqui a gente tem domínio comprador, essa vela conseguiu fazer o rompimento do nosso domínio comprador, e a próxima tem que ser a próxima vela conseguir travar na nossa marcação, no nosso domínio comprador. Rompeu o domínio comprador, a próxima tem que travar no nosso domínio comprador. Não vale travar no domínio de venda, tem que travar no domínio de compra. Agora, como eu vou saber se essa entrada é boa ou não? Primeiro que é um rompimento fraco. E o que seria isso? É um rompimento apenas de domínio de pavio, não é um rompimento de domínio de corpo. O mercado se move em topos e fundos. Toda a vela vermelha, todo conjunto de vela vermelha e vela verde, a gente tem um fundo, e todo conjunto de vela verde e vela vermelha, a gente tem um topo. Então deixa eu marcar aqui. Aqui a gente tem um fundo e aqui a gente tem um topo. Vamos identificar mais topos e fundos. Aqui a gente tem um fundo por causa dessa vela vermelha e dessa vela verde, e aqui a gente tem um topo por causa dessa vela verde e dessa vela vermelha. Ou seja, resumindo, o que é um topo e fundo? O topo vai ser vela verde e vela vermelha, e um fundo vai ser composto por vela vermelha e vela verde. Isso é um topo e isso é um fundo. Quando tiver uma vela vermelha e uma vela verde, vai ser um fundo, e quando tiver uma vela verde e uma vela vermelha, vai ser um topo. E o que isso vai influenciar na nossa entrada? Aqui, ela conseguiu fazer travamento na nossa marcação de domínio, ou seja, na ponta desse pavio, a gente tem domínio comprador. Aqui, essa vela faz o rompimento, a próxima consegue confirmar acima e consegue terminar travando por conta do gap. Aqui a gente teria a leitura de fazer uma compra, mas por que deu errado? Vamos lá. Se a gente olhar para trás, o gráfico não fez topo e fundo, ele fez esse topo e fundo aqui, ó. Daqui, lembra? Topo é toda a vela verde e uma vela vermelha, e um fundo é toda a vela vermelha e uma vela verde. Aqui fez um topo. Se essa vela do rompimento, o pavio dela ou o corpo já conseguiu retrair no topo, já conseguiu retrair em alguma dessas três marcações, seria o pavio, o corpo ou o pavio da vela anterior. Se ela já conseguiu tocar em alguma dessas três linhas, o mercado já deu alvo, o mercado já bateu no seu topo e ele tende a cair. Aqui a gente tem outro topo aqui, vela verde, vela vermelha. A gente pode marcar o pavio, o corpo e o pavio da vela anterior. Se essa vela de rompimento conseguiu romper o nosso domínio comprador, o pavio dela já consegue bater nessas linhas, ela já deu alvo em topo, ou seja, o mercado ele não está estruturando para cima, pelo contrário, ele está estruturando para baixo, mesmo tendo leitura de compra. Ou seja, se a gente tem o domínio comprador aqui e essa vela conseguiu romper, a próxima conseguiu confirmar travando, ela está se estruturando para cima, pode fazer essa operação de compra. Mas agora a gente vai utilizar filtros de entrada. Nada mais é colocar mais confluência na nossa análise. Por exemplo, se a gente encontra esse topo e o mercado já conseguiu tocar nesse topo, a gente não pode fazer nossa operação porque o mercado está se estruturando para cima, só que ele
já conseguiu tocar nessa barreira, que é o nosso topo. Então o mercado não tá se estruturando mais para cima, ele tá se estruturando para baixo, ele pode vir descer aqui. E é por isso que essa vela aqui foi vermelha, ela nem pagou na nossa retração. E qual seria o nosso ponto de entrada? O nosso ponto de entrada é sempre nesse pavio aqui, no pavio da vela da confirmação, o pavio do fechamento, que é a nossa liquidez. A próxima vela que veio, bateu aqui, a gente pega a nossa operação de compra. Mas de novo, nesse caso a gente adicionou um filtro a mais de entrada. Se ele já bateu nesse topo, em alguma dessa nossa marcação, ele tá se estruturando para baixo e vai ser um filtro de entrada a mais para você não entrar na sua operação. Você já aprendeu como fazer a marcação, você já aprendeu como fazer a operação, aonde fica o momento da sua entrada. Agora você está utilizando filtros de entrada para diminuir o seu loss. E é isso que eu ensino no meu curso, que está no primeiro link da descrição. Eu ensino vários filtros de entrada para você evitar de tomar loss. Aqui o operacional é simples, não tem muita coisa para ser ensinado. Aqui que eu já ensinei é a base do operacional. É claro, tem muita coisa que você precisa aprender ainda. Mas aqui é um dos filtros de entrada para você evitar de tomar loss e parar de ter aquele histórico cheio de vermelhinho. Então se você gostou dessa aula é só entrar no primeiro link da descrição e me chamar no WhatsApp. Bora para a próxima aula. Tamo junto.